no Austin, né? E agora, é um Austin que tem muito a ver com a leitura que eu aprendi a fazer do Austin com o rádio. Então, isso tem uma importância grande também, né? Então, com as principais características, falando o que a Viviane falou de um jeito muito mais rasteiro, é um estilo cheio de formulações e reformulações, sem fechar uma proposta com uma conclusão objetiva, como se esperaria de um texto filosófico. Onde disseram do lado direito tem que virar para lá. Acho que você tem que virar para o computador. É só o computador. Depois, eu falo que eu estou ficando com complexo de Ofélia, ninguém entende, eu tenho certeza. Mas, enfim, as principais características do trabalho do Austin, que também me fizeram adotá-lo, né, é a ideia da filosofia da linguagem ordinária, a ideia de que o significado dos conceitos é fixado pela prática e pelo uso, e a importância primordial do contexto de uso e dos elementos constitutivos do contexto. Pontos enfatizados para o Austin, as contingências que envolvem os enunciados, né? Isso tudo, assim, pensando em atos de tradução que eu ia analisar. A linguagem não deve ser considerada em abstrato por sua estrutura, mas sempre em relação a uma situação em que o uso de uma determinada expressão faz sentido. Então aqui são trechinhos do Austin, eu acho que eu não preciso fazer isso, mas a ideia de não devemos restringir nossa atenção à proposição em questão, seja ela qual for, como tradicionalmente. Citei para baixo, para cima. É para qualquer lado, você pode apontar para a parede. Eu vou apontar ao céu. Então, devemos considerar de modo global a situação em que se fez o proferimento, isto é, o ato de fala em sua totalidade, né? Com toda a ficcionalidade que isso implica. Mas, enfim, opa. Então, só isso aqui era uma coisa que também a Viviane já falou, né? Um exemplo desse estilo não direto e não reto é que ele propõe uma diferenciação inicial e depois ele faz uma nova diferenciação sem que ele descarte a diferenciação anterior, né? As coisas ficam meio que superpostas, sobrepostas. E isso é uma característica. Seriam as três dimensões do ato de fala, né? Então, a pesquisa, no caso, a minha pesquisa, como é que ela se encaminhou? Tendências e éticas de tradução analisadas em sua dimensão de ato. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou tomar emprestado uma ideia do Bradian, que ele diz, num dos textos dele, que os atos ilocucionários são entidades ênicas. E isso aí é uma diferenciação que o Pike faz entre entidades ênicas e éticas, no sentido da fonética e da fonêmica, né? A fonética é um estudo que se propõe desgrudado de contextos. Então, existem, inclusive, por exemplo, o alfabeto fonético internacional, supostamente ou idealmente, deve valer para qualquer língua. Qualquer pessoa que lê aquelas inscrições fonéticas entende. Não importa em que língua aqueles sons sejam proferidos, né, sejam falados. E as entidades ênicas são justamente a ideia de que, por exemplo, um fonema numa língua ele tem vários alofones e na outra língua aqueles alofones são fonemas diferentes, porque levam a contextos, conceitos, significados diferentes. Por exemplo, no português tem o tomati, tomati, é o mesmo, são alofones do mesmo fonema. No inglês não são mais, né? Então, essa coisa da contextualização. Então, os atos seriam analisados como entidades ênicas e eles resistem a generalizações estritas. E daí eu também tomei emprestada o conceito de famílias do Wittgenstein, né? Então, eu proponho ali famílias de atos de fala.
E a ideia das famílias é interessante, essa citação é super conhecida, mas quando ele vai falando assim, jogo é uma coisa que todo mundo acha que sabe o que é. Jogo, né? Então vamos lá, vamos aos jogos. Então, não existe um traço que esteja presente em todos os jogos. O que você tem é uma passagem de uma coisa para outra em que algumas características ficam presentes e outras ficam ausentes, elas não estão mais, né? Como traços biológicos, traços genéticos biológicos, né? Você tem o que compõe uma família, né? O que um cara é meu irmão, ele tem uma certa semelhança comigo e a minha irmã tem outras semelhanças comigo, enfim, seriam assim é que eu consegui. Nós somos irmãs, né, Lê? Nossa Senhora. Cada um ensina a outra. Enfim, só assim, quer dizer, com esse conceito de família, é que eu pude agrupar os atos de tradução, porque senão ficaria meio impossível, né? Se eu quisesse fazer um conjunto fechado e tal. Então, só para terminar, isso aqui eu já falei. Então, o que eu apresento são estudos de caso agrupados em famílias, né? E isso aqui também é uma coisa que eu acho que todo mundo sabe, mas existe uma convergência entre o Austin e o Wittgenstein. Eles foram contemporâneos e o Austin tem lá no rodapé, tem umas indicações que ele fala assim, vamos ver o que o Vickers falou sobre isso, né? Não sei como é que ele mostra, quer dizer, as anotações do How to Do Things with Words mostram que ele estava ciente do Wittgenstein, embora eles, que eu saiba, não tenham dialogado diretamente, até talvez pela contemporaneidade, né? E, enfim, o projeto analisa atos de tradução em pleno uso, devidamente contextualizados, também se ocupará de diferenças e assimetrias da linguagem, mais especificamente entre duas línguas. Ele está um pouco limpo, acho que é a pilha. Não tentará estabelecer limites fixos nem divisões estanques entre os vários atos de tradução. E aqui, só para terminar, são as 4 famílias nas quais eu arrumei os atos, né? A difusão de conhecimento é óbvia. Em geral, a gente fala, você traduz porque uma pessoa não entende uma coisa em outra língua, você vai fazer. Eu divido isso em tradução de textos religiosos e textos científicos. Depois eu uso a imersão na textualidade, que seria exatamente o oposto disso. Trago Derrida para discussão e trago outros autores que... A ideia aqui é de que, muitas vezes, a experiência da textualidade é mais importante do que a veiculação de um conhecimento, né? Depois a tradução como enriquecimento, aquela coisa de culturas ou literaturas menos cultas, menos desenvolvidas, e a tradução é muito em vários episódios da história. A tradução foi usada para trazer metros novos na poesia, para trazer termos novos na ciência, enfim, né? E a tradução como intervenção política, que também tem ela tem várias configurações. E eu trago ali, dentro dessa da intervenção política, eu trago 2 vertentes contrárias. Uma é o amortecimento e a outra é o incitamento, enticement. O incitamento à ação, que também pode se dar aqui em tradução. Então, desculpem a propaganda, mas é meio assim, inevitável nesse momento que eu não falasse um pouco desse trabalho que foi tão enraizado no que eu aprendi com o Rajan em termos de como ler e o que ler, etc. Então, era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigada. Lança o livro, lança o livro.